quando meu filho me empurrou no chão de mármore da sala e gritou: "Esta casa não é mais sua, velha." Eu soube que havia perdido o menino que criei. Mas o que ele não sabia é que eu tinha guardado um segredo por 30 anos e lhe daria uma lição que ele jamais esqueceria. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Rosa. Tenho 68 anos e cabelos completamente brancos. Passei os últimos 6 meses dormindo num quartinho de 2 por 3 metros nos fundos da minha própria casa. A casa que comprei com o suor de 40 anos de trabalho como costureira. O cheiro de mofo me acompanha desde que acordo até a hora de dormir. A janela não fecha direito e, nas noites frias de Curitiba, o vento entra como uma faca cortando minha pele. Hoje de manhã, acordei com fome. Não como nada decente há 2 dias. Ontem só tomei água com açúcar. Meu estômago dói, mas não é só a fome física que me mata. É a fome de dignidade, de respeito, de ser tratada como gente dentro da minha própria casa. Esperei até ouvir o barulho do carro do meu filho saindo. Ele e a esposa sempre saem aos sábados para fazer compras. É minha única chance. Saí do quartinho com cuidado, pisando devagar para não fazer barulho. Atravessei o quintal e entrei pela porta da cozinha. A geladeira estava cheia. Presunto, queijo, frutas e iogurtes importados. Tudo o que eu costumava comprar quando essa casa ainda era minha de verdade. Peguei uma fatia de queijo e comi ali mesmo, em pé, tremendo. Não de frio, mas de vergonha. Que absurdo é esse? Uma mulher de 68 anos roubando comida na própria casa. Peguei 2 bananas e um pedaço de pão. Ia guardar no bolso do avental quando ouvi a porta se abrindo. Meu coração disparou. Eles voltaram cedo. Tentei correr para o quartinho, mas Marcelo, meu filho, já estava na cozinha. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele era fria como gelo. Eu estava com fome, filho." "Você não tem permissão para entrar na casa principal." Quantas vezes preciso repetir isso? Ele arrancou o pão da minha mão. A banana caiu no chão. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Não ia dar esse gosto a ele. "Marcelo, por favor, só queria comer alguma coisa." "Você tem a comida que Patrícia separa para você todo dia. Não venha aqui pegar as coisas sem autorização." As coisas que ele mencionava eram restos. Literalmente sobras do jantar deles, guardadas num pote plástico velho que Patrícia, minha nora, deixava na porta do quartinho como se eu fosse um cachorro de rua. "Filho, essa casa é minha. Eu que comprei ela." Foi a coisa errada a dizer. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Ele se aproximou e pela primeira vez em 35 anos tive medo do meu próprio filho. "Você está errada!" Ele gritou, me fazendo recuar até bater nas costas no balcão. "Você assinou a escritura de doação há 3 anos. Esta casa pertence a mim e à minha esposa. Você mora aqui por caridade. Caridade que estou começando a me arrepender de ter oferecido. Eu não sabia o que estava assinando. Você disse que era para facilitar quando eu morresse, para não ter problemas com o inventário. E você assinou. Sua assinatura está lá, autenticada em cartório. A casa é nossa." Patrícia apareceu na porta da cozinha. Estava impecável como sempre. Cabelo alisado, unhas feitas, vestido de marca. Ela me olhou com aquele desprezo que eu já conhecia bem. "Amor, o que está acontecendo?" Ela perguntou. Mas já sabia. Sempre sabia. Peguei a velha roubando comida de novo. Velha. Ele me chamou de velha, não de mãe. De velha. Rosa. Patrícia disse meu nome como se fosse uma praga. "Nós já conversamos sobre isso. Você tem seu espaço lá atrás. Não pode ficar invadindo nossa privacidade. Esta é nossa casa agora. Eu só queria comer. Você come. Te damos comida todos os dias. Sobras. Vocês me dão sobras." Patrícia suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. "Não seja ingrata. Tem muita gente na sua idade morando na rua. Você tem um teto, tem comida." Devia agradecer. Agradecer.
Ela queria que eu agradecesse por viver trancada num quarto minúsculo, comendo restos, proibida de entrar na casa que eu mesma construí tijolo por tijolo com meu trabalho. Voltei para o quartinho. Tranquei a porta por dentro e desabei na cama estreita. Olhei para o teto rachado. Uma aranha tecia sua teia no canto. Pelo menos ela tinha liberdade de ir e vir. Como cheguei até aqui? Como deixei isso acontecer? Fechei os olhos e me lembrei do dia em que comprei esta casa. Eu tinha 43 anos. Tinha acabado de receber uma herança da minha mãe, um terreno que ela deixou para mim e meu irmão, Antônio. Vendemos o terreno e dividimos o dinheiro. Com minha parte, comprei esta casa de 3 quartos em Curitiba. Marcelo tinha apenas 10 anos. Lembro dele correndo pelo jardim, gritando de alegria. Nossa casa, mãe! Nossa casa! Meu ex-marido tinha nos abandonado quando Marcelo tinha 5 anos. Criei meu filho sozinha, costurando de madrugada, aceitando qualquer encomenda. Vestidos de festa, uniformes escolares, concertos de roupas. Meus dedos sangravam de tanto costurar, mas eu não parava. Tudo pelo meu filho. Tudo para que ele tivesse uma vida melhor que a minha. Consegui pagar uma faculdade particular para ele. Administração de empresas. Marcelo se formou e conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Foi quando conheceu Patrícia. Ela era secretária do diretor. Bonita, bem vestida, ambiciosa. Desde o primeiro dia que a conheci, senti algo errado. Mas Marcelo estava apaixonado. Casaram quando ele tinha 28 anos. No começo, moraram num apartamento alugado. Eu ajudava como podia, mandava comida, emprestava dinheiro quando precisavam. 3 anos depois, Patrícia engravidou. Tive esperanças de que um bebê aproximasse a gente, mas aconteceu o contrário. Mãe, Marcelo me disse um dia, a gente precisa de mais espaço. O apartamento está pequeno para o bebê. A gente pensou, você mora sozinha nessa casa enorme. Que tal a gente se mudar para cá? Seria temporário, até a gente juntar dinheiro para comprar uma casa própria. Temporário. Essa palavra deveria ter me alertado, mas eu estava tão feliz com a ideia de ter meu filho e meu neto morando comigo que concordei na hora. Eles se mudaram quando meu neto, Pedrinho, nasceu. No começo foi bom. Eu ajudava a cuidar do bebê enquanto Patrícia voltava ao trabalho. Cozinhava, limpava, fazia tudo com prazer. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Patrícia começou a reclamar da minha intromissão. Dizia que eu mimava demais o Pedrinho, que eu cozinhava comida velha, que ninguém gostava, que minhas roupas eram constrangedoras quando recebiam visitas. Marcelo sempre ficava do lado dela. Mãe, tenta entender, a Patrícia está estressada com o trabalho e o bebê, seja mais compreensiva. Eu era. Fui compreensiva quando ela pediu para eu não cozinhar mais porque preferia fazer a comida dela mesma. Fui compreensiva quando ela sugeriu que eu talvez devesse ficar mais no meu quarto quando tivessem visitas, para não tumultuar. E fui compreensiva, burra na verdade, quando Marcelo apareceu com aqueles papéis há 3 anos. Mãe, a gente precisa conversar sobre algo importante. O advogado da empresa me explicou que se você morrer sem ter feito doação da casa, o inventário vai ser um pesadelo. Imposto alto, burocracia. Pode levar anos para eu conseguir vender ou mexer em qualquer coisa. O melhor é você fazer a doação em vida. Assim, quando você se for, tudo já está resolvido. Ele falava com tanta naturalidade sobre minha morte que cheguei a rir nervosa. Filho, não estou pensando em morrer tão cedo. Eu sei, mãe, mas é melhor prevenir, né? Você assina isso aqui, a gente autentica no cartório e fica tudo certo. Você continua morando aqui normalmente, mas juridicamente a casa passa para mim. É só um papel, não muda nada na prática. Não mudava nada. Essa foi a mentira que engoli. Assinei. Fui ao cartório com Marcelo e Patrícia, assinei os papéis, paguei as taxas com meu próprio dinheiro da aposentadoria. O tabelião me perguntou se eu tinha certeza, se entendia o que estava fazendo. Olhei para Marcelo e ele sorriu. É pro seu bem, mãe. Disse que sim, que tinha certeza. Durante alguns meses, realmente nada mudou. Eu continuava na minha rotina, cuidando da casa, do jardim.
Mas depois de um ano, Patrícia começou com as sugestões. Rosa, você não acha que seu quarto daria uma ótima suíte para o Pedrinho? Ele está crescendo, precisa de espaço. Você poderia se mudar para o quartinho lá atrás. É mais aconchegante, mais tranquilo. Resisti no início. Aquele era meu quarto há 25 anos. Mas Marcelo ficava do lado dela. Mãe, não seja egoísta, é só um quarto. O Pedrinho precisa de espaço para estudar. Me mudei. O quartinho nos fundos tinha sido depósito de ferramentas. Cheirava a tinta velha e mofo. Limpei como pude. Coloquei minha cama estreita lá. Chorei a noite toda naquele primeiro dia. Depois foi a vez da cozinha. Rosa, você não tem mais idade para ficar cozinhando. Pode se machucar. É perigoso. Deixa que eu cuido disso. Deixei. Parei de cozinhar. Depois foi à sala. Rosa, quando temos visitas, você poderia ficar no seu quarto? É que nossos amigos se sentem desconfortáveis com você por perto. Desconfortáveis. Eu causava desconforto. E então, há 6 meses, Patrícia bateu na porta do meu quartinho numa manhã de sábado. Rosa, precisamos ter uma conversa séria. Marcelo e eu decidimos que a partir de agora, você não pode mais circular livremente pela casa. Este é nosso espaço privado. Você tem seu quartinho aí, tem banheiro. Vamos deixar comida para você na porta todos os dias, mas você precisa respeitar nossa privacidade. Como assim não posso circular pela casa? Esta é minha casa. Era. Agora é nossa. Você assinou os papéis, lembra? Juridicamente, esta propriedade pertence a mim e ao Marcelo. Você mora aqui porque nós permitimos. Fui procurar Marcelo. Ele estava na sala vendo TV. Filho, a Patrícia disse que eu não posso mais sair do quartinho. Isso não pode estar certo. Ele nem desligou a TV. Mãe, a casa é nossa agora. Você precisa entender isso. A gente te deixa morar aqui de graça. Não paga aluguel, não paga conta. O mínimo que você pode fazer é respeitar nosso espaço. Mas eu sou sua mãe. E daí? Isso te dá direito de ficar invadindo nossa privacidade? Crescer, mãe. Você já é velha. Aprende a ficar no seu canto. Velha. De novo essa palavra. Vinda do filho que eu carreguei no ventre, do filho que amamentei, do filho por quem eu sangrei costurando noite e dia. Desde aquele dia, vivo trancada no quartinho. Saio apenas quando tenho certeza de que eles não estão. Uso o banheiro da área de serviço, rápido, sempre com medo de ser pega. A comida que recebo são restos frios em potes plásticos sujos. Às vezes tem pedaços de carne, às vezes só arroz seco e feijão aguado. Perdi 8 quilos. Minhas roupas ficaram largas. Olho no espelho rachado do banheiro e não me reconheço. Sou um fantasma da mulher que fui. Mas hoje, depois de ser humilhada na cozinha, depois de ouvir meu filho me chamar de velha e minha nora dizer que eu deveria agradecer pelas sobras, algo se quebrou dentro de mim. Não era tristeza, era raiva. Uma raiva fria, calculada, que começou a ferver no fundo do meu peito. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá estava o único tesouro que me restava. Meu celular velho, que eu carrego escondido porque Patrícia já tentou me tirar. Você não precisa de celular, Rosa. Quem você vai ligar? Não tem amigos. Ela estava errada. Eu tinha um amigo, um irmão. Disquei o número com os dedos trêmulos. Antônio, sou eu, Rosa. Preciso de você. Meu irmão Antônio chegou 3 dias depois da minha ligação. Eu estava deitada no quartinho quando ouvi a campainha tocar. Depois, vozes altas. Reconheci o tom grave do meu irmão cortando o ar como uma lâmina. Levantei rápido, o coração batendo forte. Há quanto tempo não via Antônio? Uns 2 anos. Desde que Patrícia sugeriu que eu parasse de receber visitas porque ficava muito movimentado e eles precisavam de paz. Espiei pela fresta da janela do quartinho. Antônio estava parado na varanda. Aos 71 anos, meu irmão ainda imponente. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, terno cinza impecável. Ele não veio sozinho. Ao lado dele, um homem mais jovem carregava uma pasta de couro. Marcelo estava na porta, bloqueando a entrada. Patrícia atrás dele, os braços cruzados, aquela cara de desdém que ela usava tão bem.
Tio Antônio, que surpresa! A voz de Marcelo era falsa, cheia de uma cordialidade forçada. Não sabia que viria nos visitar. Não estou aqui para visita social, quero ver minha irmã. A mãe está descansando, não é um bom momento. Não perguntei se era bom momento. Disse que quero ver Rosa. Agora. O tom de Antônio não deixava espaço para discussão. Ele era advogado há 45 anos. Conhecia a lei como a palma da mão e sabia usar a autoridade na voz quando necessário. Marcelo hesitou. Olhou para Patrícia, que fez uma careta, mas deu de ombros. Tudo bem, Marcelo abriu espaço. Mas ela está no quartinho dos fundos. Quartinho dos fundos? Antônio franziu as sobrancelhas. Rosa morava no quarto principal desta casa. As coisas mudaram, tio. Mãe preferiu se mudar para um espaço menor. Disse que era mais aconchegante. Mentira. Mentira tão descarada que me deu vontade de gritar. Antônio não discutiu. Entrou na casa, atravessou a sala que eu decorei, onde escolhi cada móvel, cada quadro, e foi direto para os fundos. O homem com a pasta o seguiu. Abri a porta do quartinho antes que ele batesse. Quando nossos olhos se encontraram, vi o choque no rosto do meu irmão. Ele olhou para mim de cima a baixo. Meu vestido velho e desbotado, meu cabelo despenteado, a magreza doentia, o cheiro de mofo que impregnava tudo. Rosa... A voz dele falhou. Oi, mano. Ele entrou no quartinho. Olhou ao redor. A cama estreita, o colchão fino com manchas amareladas, a janela quebrada remendada com fita crepe, a parede com infiltração, o cheiro. Meu Deus do céu, ele sussurrou. Você está vivendo assim? Não consegui responder. As lágrimas vieram quentes e rápidas. Antônio me abraçou. Fazia tanto tempo que alguém me abraçava que desabei. Chorei no ombro dele como uma criança. Calma, maninha, calma. Estou aqui agora. Ele me soltou com cuidado, enxugou meu rosto com o lenço dele. Depois se virou para o homem que estava com ele. Fernando, documente tudo. Fotos, vídeo, tudo. Fernando tirou uma câmera profissional da pasta e começou a fotografar. O quartinho, o colchão, a janela, o banheiro minúsculo com a privada rachada. Antônio, o que você está fazendo? Perguntei. Reunindo provas. Você me ligou pedindo ajuda. Estou aqui para resolver isso. Mas como? A casa está no nome dele. Eu assinei os papéis. Eu sei que você assinou. Mas isso não dá ao seu filho o direito de te tratar como lixo. Senta aqui, Rosa. Precisamos conversar. Sentamos na cama. Fernando continuou fotografando, depois saiu para documentar o restante da propriedade. Me conta tudo, Antônio disse. Desde o começo. E eu contei. Tudo. Como Marcelo me convenceu a assinar a doação. Como aos poucos fui sendo empurrada para fora da minha própria casa. O quartinho. As sobras de comida. A proibição de circular livremente. As humilhações. Antônio ouvia em silêncio, mas eu via a fúria crescendo em seus olhos. As mãos dele fechavam em punhos, as veias do pescoço saltavam. Quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou quando terminei. Uns 6 meses assim, nessa situação extrema. Mas o controle começou há uns 2 anos. E você não me ligou antes por quê? Baixei a cabeça envergonhada. Vergonha. Ele é meu filho. Eu achei que era minha culpa de alguma forma, que eu estava sendo uma mãe pegajosa, inconveniente. Patrícia sempre dizia isso, que eu não sabia respeitar limites. Limites? A voz de Antônio era puro gelo. Rosa, olha para você. Você perdeu quanto peso? Uns 8 quilos. Você está doente? Não. Só com fome na maioria dos dias. Antônio se levantou tão rápido que a cama balançou. Acabou, isso acaba hoje. Como? A casa está no nome dele. A casa pode estar no nome dele, mas existem leis neste país, e vou usar cada uma delas. Ele saiu do quartinho. Fui atrás dele. Marcelo e Patrícia estavam na sala. Fernando estava fotografando o interior da casa, a cozinha cheia de comida, a sala espaçosa, o quarto amplo que antes era meu
e agora tinha virado suíte do Pedrinho. Já terminou a visita, tio? Marcelo perguntou, tentando soar casual. Senta, Antônio ordenou. Desculpa? Eu disse. Senta, você e sua esposa. Agora. Tinha algo no tom de Antônio que fez Marcelo obedecer. Ele e Patrícia se sentaram no sofá. Eu fiquei de pé perto da porta, ainda insegura. Antônio ficou em pé na frente deles, alto, imponente. Fernando ao lado, a câmera ainda na mão. Vocês sabem quem eu sou? Antônio começou. Você é meu tio, Marcelo respondeu confuso. Sou advogado especialista em direito de família há 45 anos. Trabalhei no Ministério Público por 20 anos antes de abrir meu próprio escritório. Defendi centenas de casos de violência doméstica, abuso de idosos e apropriação indébita. E vocês dois, ele apontou para Marcelo e Patrícia, acabaram de se tornar meus próximos casos. Patrícia ficou pálida. Marcelo deu uma risada nervosa. Do que você está falando? Estou falando de crime, Marcelo. Crime previsto no Estatuto do Idoso. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica de pessoa idosa. Pena: de 2 meses a 1 ano de detenção e multa. Ninguém expôs ninguém a perigo. Patrícia se defendeu. Rosa mora aqui, tem comida, tem teto. Tem? Antônio se virou para Fernando. Mostra as fotos. Fernando ligou a câmera num modo de reprodução e mostrou para Marcelo e Patrícia as fotos do quartinho imundo, do colchão sujo, da comida podre num pote, da minha aparência doentia. Isso é expor, sim. Isso é negligência criminosa. E tem mais. Artigo 102. Apropriar-se de bens de pessoa idosa. Vocês forçaram minha irmã a assinar uma doação sob coação psicológica. Ela assinou por vontade própria. Marcelo gritou se levantando. Senta! Antônio rugiu. Marcelo sentou. Vontade própria? Fernando, roda a gravação. Fernando mexeu no celular e uma voz começou a sair do alto-falante. Era a minha voz, gravada durante nossa conversa no quartinho minutos atrás. Ele disse que era só um papel, que não mudaria nada, que eu continuaria morando aqui normalmente, que era só para facilitar o inventário quando eu morresse. A gravação continuou. Meu relato completo das mentiras, das manipulações, de como fui enganada para assinar aqueles papéis. Isso é ilegal, Patrícia berrou. Você não pode gravar alguém sem autorização. Posso sim. Lei 9.296. Gravação feita por um dos interlocutores é legal. Rosa me autorizou a gravar nossa conversa. E essa gravação, junto com as fotos, os laudos médicos que vou requisitar provando a desnutrição dela e o testemunho de vizinhos que vou coletar, formam um processo criminal sólido. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. O que você quer? Marcelo finalmente perguntou a voz pequena. O que eu quero? Antônio deu um sorriso frio. Justiça. Mas vou te dar uma chance. Uma única chance de resolver isso sem acabar preso. Estou ouvindo. Vocês vão devolver esta casa para a Rosa. Agora. Isso é impossível, Patrícia explodiu. A casa está no nosso nome. Investimos dinheiro aqui. Reformamos. Reformaram com o quê? Com o dinheiro de quem? Antônio perguntou. Rosa me contou que vocês nunca pagaram 1 centavo de aluguel, de conta de luz, água, nada. Ela que paga tudo com a aposentadoria dela. Era verdade. Até hoje, era minha aposentadoria que cobria as contas básicas. Marcelo e Patrícia só pagavam as coisas extras. A TV a cabo premium, a academia, as roupas de marca. Mesmo assim, Marcelo tentou argumentar. A doação foi legal. Ela assinou. Foi legal? Ótimo. Então você não vai se importar quando eu entrar com uma ação de anulação de doação por vício de consentimento. Artigo 171 do Código Penal. Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou ardil. Isso é estelionato. Pena de 1 a 5 anos. Vi o sangue sumir do rosto de Marcelo. Você está blefando. Estou? Quer arriscar?
Porque te garanto uma coisa, sobrinho. Se eu entrar com esse processo, não vou parar por aí. Vou pedir bloqueio de bens, vou pedir danos morais, vou pedir tudo que a lei me permite. E quando eu terminar, você não vai ter só perdido a casa. Vai ter perdido tudo. Emprego, reputação, liberdade. Patrícia começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de frustração por estar sendo encurralada. E o Pedrinho? Ela disse entre lágrimas. Você quer tirar a casa do nosso filho? Seu filho tem 2 pais, que trabalhem e comprem a própria casa, como pessoas decentes fazem. Rosa comprou esta casa sozinha, costurando até os dedos sangrarem. Vocês não têm direito nenhum sobre ela. Marcelo olhou para mim. Pela primeira vez em meses, realmente me olhou. Mãe, você quer mesmo fazer isso? Me processar? Colocar seu próprio filho na cadeia? A pergunta me atingiu como um soco. Será que eu queria? Será que eu conseguiria? Olhei para meu filho. Tentei ver o menino que corria no jardim gritando, "Nossa casa, mãe!" Tentei ver o adolescente que me abraçava quando voltava da escola. Tentei ver o jovem que chorou no meu colo quando terminou o namoro da faculdade. Mas não consegui. Tudo que eu via era o homem que me chamou de velha, que me trancou num quartinho imundo, que me deixou passar fome, que destruiu minha dignidade tijolo por tijolo. Sim, eu disse. Minha voz não tremia. Sim, eu quero. Marcelo ficou em choque. Patrícia parou de chorar e me olhou com puro ódio. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Ameaças? Antônio sorriu. Fernando anotou isso? Ameaça contra idoso. Mais um item para o processo. Patrícia fechou a boca. Vocês têm 48 horas, Antônio continuou. 48 horas para procurar um advogado, redigir a escritura de devolução da casa para Rosa e assinar tudo em cartório. Se em 48 horas isso não estiver feito, eu protocolo o processo criminal. E quando eu protocolar, não tem volta. Entenderam? Marcelo assentiu, derrotado. Patrícia se levantou e subiu as escadas, batendo os pés. Ouvi a porta do quarto bater com força. Fernando pode ir. Reuniu material suficiente? Antônio perguntou. Mais que suficiente, doutor Antônio. Fernando guardou a câmera e saiu. Ficamos só nós 3. Eu, Antônio e Marcelo. Você não vai realmente me processar, né, mãe? Marcelo perguntou, a voz quase infantil. Somos família. Família? Eu repeti a palavra. Tinha um gosto amargo. Filho, família cuida, família protege, família não deixa passar fome. Você me transformou numa prisioneira na minha própria casa. Isso não é família. Eu não fiz nada disso. Foi a Patrícia. Ela que... Não! Gritei, e até eu me assustei com o volume da minha voz. Não bota a culpa nela. Você é adulto, você fez escolhas. Quando eu implorei para entrar na cozinha, quem me chamou de velha? Quando eu disse que tinha fome, quem disse que eu deveria agradecer pelas sobras? Foi você, não a Patrícia. Você. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marcelo. Eu sinto muito, mãe. Seu sinto muito não enche meu estômago. Seu sinto muito não apaga os 6 meses de humilhação. Você tem 48 horas. Usa bem esse tempo. Virei as costas e voltei para o quartinho. Antônio me seguiu. Você vai ficar aqui? Ele perguntou. Onde mais eu iria? Vem comigo. Tenho um quarto de hóspedes na minha casa. Não. Se eu sair, eles vão trancar tudo, vão dizer que abandonei a casa. Preciso ficar. Antônio hesitou, mas sabia que eu tinha razão. Tudo bem, mas vou mandar alguém trazer comida para você. Comida de verdade. E vou voltar amanhã para verificar se eles estão te tratando decentemente. Ele me abraçou de novo. Você foi corajosa hoje, Rosa. Sei que não foi fácil. Não foi. Mas foi necessário. Antônio saiu. Fechei a porta do quartinho e me sentei na cama. Minhas mãos tremiam. Tinha feito a coisa certa? Ou tinha acabado de declarar guerra ao meu próprio filho? Naquela noite, não consegui dormir. Ouvia vozes altas vindas da casa. Marcelo e Patrícia brigando.
Ela gritava que a culpa era dele por ter me trazido para morar ali. Ele gritava que ela que tinha começado com a ideia de me trancar no quartinho. Culpavam um ao outro, mas nenhum assumia a própria responsabilidade. De madrugada, alguém bateu na porta do quartinho. Levantei assustada. Era Marcelo. Mãe, podemos conversar? Abri a porta. Ele estava de pijama, os olhos inchados. E pode entrar. Ele entrou e ficou de pé, desconfortável. Eu não sabia que estava tão ruim para você. Não sabia? Marcelo, você me via todos os dias, via como eu estava magra, via o quartinho onde me trancaram. Eu sei. Mas a Patrícia dizia que você estava exagerando, que você gostava de fazer drama. E você acreditou nela em vez de confiar em mim? Silêncio. Mãe, eu preciso dessa casa. A gente não tem dinheiro para comprar outra. Se você pegar de volta, a gente vai ter que alugar um lugar. Vai ficar apertado com o Pedrinho. Marcelo, eu comprei essa casa sozinha. Trabalhei 25 anos costurando para pagar. Você tem 35 anos. É empregado numa boa empresa. Por que não pode fazer o mesmo que eu fiz? Trabalhar e comprar a sua própria casa? Porque é diferente agora, mãe. Está tudo mais caro. Estava caro para mim também. Você acha que foi fácil? Eu era costureira, ganhava pouco. Mas eu não tomei a casa de ninguém. Eu trabalhei. Eu trabalho. Trabalha? Ou acha que merece tudo de mão beijada porque é meu filho? Ele não respondeu. Você tem 48 horas, Marcelo. Devolve minha casa ou enfrenta a justiça. A escolha é sua. Ele saiu batendo a porta. No dia seguinte, Antônio voltou com sacolas de comida. Pão fresco, frios, frutas, leite, comida de verdade. Comi até passar mal de tanta comida de uma vez. Meu estômago tinha encolhido. Como eles estão? Antônio perguntou. Quietos. Patrícia nem saiu do quarto. Marcelo está evitando me ver. Bom sinal. Significa que estão pensando. No segundo dia, um carro parou na frente da casa. Um homem de terno desceu. Advogado. Marcelo tinha contratado um advogado. Fiquei nervosa. E se encontrassem uma brecha? E se conseguissem provar que a doação era válida e eu não tinha direito de pedir de volta? O advogado ficou 2 horas conversando com Marcelo e Patrícia. Quando saiu, parecia abatido. Antônio me ligou naquela noite. Recebi uma ligação do advogado deles. Um tal de Dr. Silveira. Ele quer negociar. Negociar o quê? Eles querem que você desista do processo criminal em troca de devolverem a casa. Mas você já tinha dado essa opção. Se devolverem a casa, não tem processo. Sim, mas eles querem por escrito. Um termo dizendo que você não vai processá-los no futuro. Querem garantias. E você acha que devo aceitar? Depende do que você quer, Rosa. Quer a casa de volta ou quer vê-los pagando pelo que fizeram? Pensei. Pensei muito. Quero a casa. Quero minha vida de volta. O resto eu deixo nas mãos de Deus. Então vou redigir o termo. Amanhã a gente assina tudo. No terceiro dia, às 10 horas da manhã, estávamos todos no cartório. Eu, Antônio, Marcelo, Patrícia e os advogados de ambos os lados. A tabeliã leu os documentos. A escritura de devolução da casa, transferindo a propriedade de volta para meu nome. O termo de compromisso onde eu declarava que não entraria com processo criminal desde que eles devolvessem a casa e saíssem em 30 dias. A senhora tem certeza, dona Rosa? A tabeliã me perguntou. A senhora entende que ao assinar isto, a casa volta a ser sua e eles terão que sair? Olhei para Marcelo. Ele olhava para baixo, envergonhado. Patrícia me fuzilava com os olhos. Sim, tenho certeza. Assinei. Marcelo assinou. A tabeliã autenticou. Estava feito. A casa era minha de novo. Saímos do cartório. Marcelo foi na frente com Patrícia. Não esperaram por mim. Como você está se sentindo? Antônio perguntou. Não sei. Vazia, feliz, triste, tudo ao mesmo tempo. É normal. Você fez o certo. Fiz? Fez. Agora eles vão aprender a viver com as próprias pernas. Voltei para casa. Minha casa, naquela tarde. Entrei pela porta da frente. Marcelo e Patrícia estavam na sala, cercados de caixas.
Já estavam empacotando. Não disse nada. Só fui até o quarto que antes era meu, agora convertido em quarto do Pedrinho. Meu neto estava sentado na cama jogando videogame. Vó! Ele gritou ao me ver. Cadê você? Senti sua falta. Aquelas palavras me quebraram. Abracei meu neto chorando. Vovó também sentiu sua falta, meu amor. A mãe disse que a gente vai se mudar. Por quê? Olhei para a porta. Patrícia estava ali, me observando. Porque às vezes as pessoas precisam ter seu próprio espaço, eu disse. Pedrinho fez bico, mas voltou ao jogo. Saí do quarto. Patrícia me barrou na saída. Espero que esteja feliz, ela disse, venenosa. Você destruiu essa família. Eu destruí? Balancei a cabeça. Patrícia, eu dei tudo o que tinha para vocês morarem aqui. A única coisa que pedi em troca foi respeito. Nem isso vocês conseguiram dar. Você é uma velha rancorosa que não aceita que a vida seguiu sem você. Talvez. Mas sou uma velha rancorosa que tem sua casa de volta. Deixei ela ali, com raiva queimando nos olhos. Os 30 dias seguintes foram estranhos. Marcelo e Patrícia mal me dirigiam a palavra. Tratavam-me como inimiga. Pedrinho era o único que ainda me procurava, mas a mãe sempre o puxava de volta. Voltei a dormir no meu quarto. Limpei o quartinho dos fundos, transformei em depósito de verdade. Voltei a cozinhar na minha cozinha. Voltei a assistir TV na minha sala. Mas a casa não tinha mais o mesmo cheiro. Não era mais lar, era campo de batalha. No último dia do prazo, um caminhão de mudança parou na frente. Marcelo e Patrícia carregaram tudo. Móveis, roupas, utensílios. Levaram até coisas que eram minhas, mas eu deixei. Não ia brigar por pratos e panelas. Quando estava terminando, Marcelo veio falar comigo. A gente alugou um apartamento em Pinhais. É pequeno, mas dá para nós 3. Que bom. Mãe, o quê? Você não vai perguntar se a gente está bem? Se precisamos de ajuda? Respirei fundo. Marcelo, eu passei 6 meses trancada num quartinho imundo, comendo restos, sendo chamada de velha pelo meu próprio filho. Você me perguntou se eu estava bem? Me ofereceu ajuda? Não. Então não, eu não vou perguntar. Vocês são adultos, se virem. Ele ficou vermelho de raiva. Você é cruel. Sou realista. Agora, se me dá licença, tenho uma casa para limpar. Eles foram embora naquela tarde. Levaram Pedrinho, que chorou querendo ficar comigo. Foi difícil ver meu neto indo embora, mas era necessário. Quando o caminhão sumiu na esquina, fechei a porta. Silêncio. A casa estava vazia. Eles tinham levado quase tudo, mas era minha. Finalmente minha de novo. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante meses. A dor, a humilhação, a raiva, o alívio, a culpa. Antônio apareceu 1 hora depois. Eles foram? Foram. Ele se sentou ao meu lado no chão. Você fez o certo, maninha. Então por que dói tanto? Porque você ainda o ama. Mesmo depois de tudo, ele ainda é seu filho. E isso não vai mudar. Tinha razão. Sempre ia amar Marcelo. Mas amar não significa aceitar abuso. E agora? Perguntei. Agora você recomeça. Reconstrói. Vive. Os primeiros meses sozinha foram difíceis. A casa parecia grande demais, vazia demais. Eu caminhava pelos cômodos e só ouvia o eco dos meus passos. Não tinha mais os sons de Pedrinho brincando, não tinha mais a TV ligada na sala, não tinha mais o cheiro de café pela manhã que Patrícia fazia. Mas também não tinha mais medo. Não tinha mais fome. Não tinha mais humilhação. Limpei a casa de cima a baixo, pintei as paredes que estavam descascando, consertei a janela do quartinho dos fundos, mesmo não morando mais lá. Comprei móveis novos, usados na verdade, mas novos para mim. Um sofá que achei num brechó. Uma mesinha de centro numa loja de segunda mão. Pouquinho a pouquinho, fui enchendo a casa de novo. Mas não era a mesma coisa. Faltava vida. 3 meses depois da saída de Marcelo, Antônio apareceu com uma proposta. Rosa, você já pensou em alugar os quartos? Alugar?
Para quem? Estudantes. A universidade fica perto daqui. Tem muita gente procurando lugar para morar. Você tem 3 quartos vazios. Poderia alugar 2, manter um para você e ainda ganhar uma renda extra. A ideia me assustou no início. Estranhos na minha casa, depois de tudo que passei? Mas a aposentadoria era curta. As contas estavam apertadas e a solidão estava me matando aos poucos. Tudo bem, vamos tentar. Antônio me ajudou a fazer os anúncios. Em 2 semanas, apareceram 3 candidatos. O primeiro era um rapaz de 20 anos, estudante de engenharia. Educado, tímido. Disse que procurava um lugar tranquilo para estudar. A segunda era uma menina de 19, estudante de enfermagem. Falou que morava longe e o trajeto até a universidade estava ficando impossível. O terceiro era um senhor de 65 anos, professor aposentado que dava aulas particulares. Tinha acabado de se separar e precisava de um lugar temporário. Aceitei os 3. No começo foi estranho. Acordar e ouvir passos que não eram meus. Ver pessoas na cozinha fazendo café, dividir o banheiro, a sala, a geladeira. Mas aos poucos fui me acostumando. E mais do que isso, comecei a gostar. Daniel, o estudante de engenharia, era quieto, mas gentil. Sempre me cumprimentava, perguntava se eu precisava de algo. Descobri que ele tinha perdido a avó há 1 ano e sentia falta dela. Comecei a fazer almoço para ele. No início ele recusava, mas depois aceitou. Laura, a estudante de enfermagem, era tagarela. Falava pelos cotovelos sobre os pacientes do hospital onde fazia estágio. Me ensinou a medir pressão. Me deu dicas de saúde. Viramos amigas. E professor Milton, o aposentado, transformou a casa num ponto cultural. Dava aulas de literatura na sala, trazia alunos para discussões. A casa voltou a ter vida, risos, movimento. 6 meses depois, eu estava irreconhecível. Tinha recuperado o peso. Voltei a sorrir. A casa estava cheia de novo, mas dessa vez com pessoas que me respeitavam, que me valorizavam. Foi nessa época que Marcelo reapareceu. Era um sábado à tarde. Eu estava no jardim regando as plantas quando ouvi a campainha. Fui atender. Marcelo estava na porta. Sozinho. Parecia cansado, mais velho. Oi, mãe. Marcelo? Que surpresa. Posso entrar? Hesitei. Mas era meu filho. Abri a porta. Ele entrou e olhou ao redor. A casa estava diferente. Tinha móveis novos, quadros nas paredes, flores nos vasos. Não parecia a casa que ele tinha deixado. Você decorou tudo de novo. Sim, precisava de mudanças. Está bonito. Obrigada. Ficamos ali, no silêncio desconfortável. Veio aqui para quê, Marcelo? Ele respirou fundo. Vim pedir desculpas. Não esperava isso. Desculpas? Sim, pelo que fiz, por tudo. Eu estava errado, mãe. Muito errado. Sentei no sofá. Fiz sinal para ele sentar também. Ele sentou na ponta, nervoso. O que aconteceu? Perguntei. Tudo desmoronou. A Patrícia me largou. Não fiquei surpresa. Quando? Há 2 meses. Ela disse que não aguentava mais viver num apartamento pequeno. Que eu era um fracasso por ter perdido a casa. Pegou o Pedrinho e foi morar com os pais dela. Sinto muito. Não precisa sentir. Você tinha razão sobre ela. Ela só estava comigo pela casa, pelo conforto. Quando perdemos isso, ela me largou. E o Pedrinho? Vejo ele 1 vez por semana. Ela não deixa eu levar para o apartamento. Diz que lá é muito pequeno, não tem espaço. Senti pena do meu filho. Mas era a consequência das escolhas dele. Por que veio aqui, Marcelo? Quer a casa de volta? Não, ele disse rápido. Não, mãe. Eu vim para pedir perdão, de verdade, sem interesse nenhum. Só, eu preciso que você saiba que me arrependo. Todos os dias me arrependo. Do que exatamente? Perguntei. Precisava ouvir. De tudo. De ter te enganado para assinar os papéis. De te trancar naquele quartinho. De te deixar passar fome. De te chamar de velha. De escolher a Patrícia em vez de você. Eu fui um monstro, mãe, e agora estou pagando. As lágrimas desciam pelo rosto dele. Não eram lágrimas manipuladoras.
Eram lágrimas de arrependimento verdadeiro. Você está pagando, Marcelo, mas não porque eu te amaldiçoei. Você está pagando porque as escolhas têm consequências. Você escolheu a ganância, o egoísmo, a crueldade, e colheu exatamente o que plantou. Eu sei, e não estou pedindo para você me perdoar. Só queria que soubesse que me arrependo. Nesse momento, Daniel desceu as escadas. Parou ao ver Marcelo. Desculpa, Dona Rosa. Não sabia que tinha visita. Tudo bem, Daniel. Este é meu filho, Marcelo. Marcelo, este é Daniel. Ele aluga um dos quartos. Marcelo olhou para Daniel, depois para mim, confuso. Você está alugando os quartos? Estou. Daniel, Laura e professor Milton moram aqui agora. Mas, por quê? Porque a casa estava vazia e eu estava sozinha. Agora tenho companhia e ainda ganho um dinheiro extra. Daniel acenou desconfortável e foi para a cozinha. Você substituiu sua família por estranhos, Marcelo disse, magoado. Não, Marcelo. Você destruiu a família. Eu construí uma nova. Eles não são seu sangue. Sangue não significa nada quando esse sangue te apunhala pelas costas. Daniel me trata com mais respeito em 6 meses do que você me tratou nos últimos 3 anos. Ele abaixou a cabeça. Você tem razão. Ficamos em silêncio de novo. Posso vir te visitar às vezes? Ele perguntou. Não para morar, não para pedir nada. Só para tentar reconstruir o que destruí. Pensei. Pensei muito. Pode, mas com condições. Quais? Você me trata com respeito. Sempre. Não importa se estamos sozinhos ou na frente de outras pessoas. Você nunca mais me chama de velha, nunca mais me humilha, nunca mais levanta a voz para mim. Se fizer isso uma vez, é a última vez que me vê, entendeu? Entendi. E outra coisa. Você não vem aqui falar mal dos meus inquilinos. Eles são bem-vindos nesta casa. Se você não gosta, o problema é seu. Tudo bem, mãe. Aceito suas condições. Então pode vir, mas avisar antes. E não aparecer de surpresa. Vou avisar. Ele se levantou para ir embora. Na porta, se virou. Mãe? Sim? Obrigado por me dar uma chance. Mãe, não estou dando nada de graça a Marcelo. Chances se conquistam. Mostra que merece. Ele foi embora. Fiquei ali, sentada no sofá, processando a visita. Parte de mim queria acreditar que ele tinha realmente mudado. Mas outra parte, a parte que passou fome naquele quartinho, não confiava. O tempo diria. O Marcelo começou a me visitar uma vez por semana. No começo, eu ficava tensa, esperando que ele revelasse o verdadeiro motivo, que pedisse dinheiro emprestado, que tentasse voltar para a casa. Mas ele não fazia nada disso. Chegava, tomava um café comigo, me ajudava com alguma coisa, trocar uma lâmpada, consertar uma torneira e ia embora. Conversávamos pouco. O silêncio entre nós ainda era pesado, cheio de coisas não ditas. Um dia, 3 meses depois da primeira visita, ele chegou com Pedrinho. Meu coração quase pulou pela boca quando vi meu neto. O menino tinha crescido. Estava mais alto, mais magro. Vó! Ele gritou e correu para me abraçar. Abracei aquele menino com tanta força que quase o esmaguei. Chorei. Não consegui segurar. Senti tanto sua falta, vovó, Pedrinho disse. Eu também, meu amor. Tanto. Marcelo ficou na porta, observando. A Patrícia deixou ele vir? Não exatamente. É meu final de semana com ele. Ela não sabe que trouxe aqui. Marcelo? Eu sei, mãe. Mas ele ficava pedindo para ver você. Não consegui negar. Pedrinho passou a tarde toda comigo. Brincamos no jardim. Fiz o bolo favorito dele. Ele conheceu Daniel, Laura e professor Milton. Ficou fascinado com o professor, que sabia um monte de histórias. Quando chegou a hora de ir embora, Pedrinho chorou. Quero ficar com a vovó. Não pode, filho. Tem que voltar para casa. Mas aqui é mais legal. Tem mais espaço, tem jardim, tem gente legal. Marcelo olhou para mim. Vi dor nos olhos dele. Dor de saber que tinha perdido isso. Que tinha trocado tudo isso por orgulho e ganância.
Depois que eles foram embora, Laura veio falar comigo. Dona Rosa, aquele era seu filho? Era. É. Ele parecia triste. Está pagando por erros que cometeu. Você não sente pena dele? Pensei antes de responder. Sinto. Ele é meu filho. Sempre vou sentir pena quando ele sofre. Mas sentir pena não significa aceitar abuso. Eu aprendi isso tarde demais. Laura assentiu. A senhora é forte. Não sou forte. Só estou cansada de ser fraca. As visitas continuaram. Marcelo vinha toda semana, às vezes com Pedrinho, às vezes sozinho. Aos poucos, começamos a conversar mais. Ele me contava sobre o trabalho, sobre as dificuldades de morar sozinho, sobre a batalha judicial pela guarda do Pedrinho. Eu ouvia. Não oferecia soluções, não dava dinheiro, não resolvia os problemas dele. Só ouvia. Um dia, 6 meses depois da primeira visita, Marcelo chegou diferente. Tinha algo no olhar dele. Mãe, preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Eu comecei terapia. Fiquei surpresa. Terapia? Sim, um psicólogo. Faz 2 meses. Por quê? Porque eu percebi que tinha um problema. A terapeuta me ajudou a ver que eu reproduzi o comportamento do meu pai, meu ex-marido, o homem que nos abandonou. Como assim? Ele te desvalorizava, lembra? Te diminuía. Dizia que você não era boa o suficiente e você aguentava, sempre aguentou, porque me amava e não queria me privar de um pai. Eu cresci vendo isso. Cresci achando que era normal tratar mulheres assim. Marcelo. E quando a Patrícia começou a te tratar mal, eu não vi problema, porque no fundo eu achava que era assim que se tratava mães, esposas, com desrespeito. E quando eu te chamei de velha, quando te tranquei naquele quartinho, eu estava sendo meu pai, o homem que eu sempre disse que odiava. Ele chorou. Chorou muito. Sentei ao lado dele no sofá. Coloquei minha mão na dele. Marcelo, reconhecer isso é o primeiro passo, mas reconhecer não é suficiente. Você precisa mudar, de verdade. Eu sei, e estou tentando. A terapeuta está me ajudando. Mas é difícil, mãe. É muito difícil desconstruir 35 anos de comportamento errado. Eu acredito que você consegue. Ele olhou para mim, surpreso. Acredita? Acredito. Porque você está aqui. Porque procurou ajuda. Porque reconheceu o erro. Seu pai nunca fez isso. Ele morreu achando que estava certo. Você é melhor que ele. Marcelo me abraçou. Um abraço verdadeiro, não aqueles abraços mecânicos de antes. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Eu nunca desisti de você, filho. Só estabeleci limites. Existe diferença. Daquele dia em diante, algo mudou entre nós. As visitas ficaram mais leves. Marcelo começou a me ajudar mais na casa. Pintou a cerca do jardim, consertou o portão que estava caindo, trocou as telhas quebradas. Não pedia nada em troca. Fazia porque queria. Daniel comentou um dia. Seu filho está diferente, Dona Rosa. Está? Está, mas... humano. Tinha razão. Marcelo estava se tornando humano de novo. A terapia estava funcionando. 1 ano depois da nossa reconciliação, ele apareceu com uma notícia. Mãe, consegui a guarda compartilhada do Pedrinho. Que ótimo, filho! Mas tem um problema. O apartamento onde moro é muito pequeno. Não tem quarto separado para ele. A juíza está exigindo que eu tenha um espaço adequado, senão perde a guarda. Meu coração apertou. Sabia o que vinha a seguir. Quanto custa um apartamento maior? Não tenho dinheiro para alugar um maior. Estou pagando pensão, terapia, as contas. Não sobra nada. Fiquei em silêncio. Eu não vim pedir para morar aqui de novo. Ele disse rapidamente. Eu sei que não posso. Mas você acha que poderia alugar o 3º quarto para mim e o Pedrinho? Nos finais de semana que ele ficar comigo. Eu pagaria o aluguel, como qualquer inquilino. Marcelo. Por favor, mãe. Não é para mim. É pelo Pedrinho. Ele ama essa casa. Ama o jardim. Ficaria feliz aqui. E eu juro que vou respeitar todas as suas regras. Vou tratar você como inquilina trata a proprietária. Com respeito. Pensei muito.
Você quer alugar o quarto? Quero, mas só nos finais de semana e pagando. Quanto você pode pagar? O que você achar justo. Professor Milton paga R$ 800. É esse o preço. Fechado. E tem regras. Quais? Você não entra no quarto dos outros inquilinos. Você não mexe nas coisas da casa sem autorização. Você respeita os horários. Silêncio depois das 22 horas. E você nunca, nunca me falta com respeito. Se fizer isso, eu te despejo no mesmo dia. Aceito todas as regras. Então, temos um acordo. Marcelo e Pedrinho se mudaram no final de semana seguinte. Só com o essencial: uma cama, roupas, brinquedos do Pedrinho. Foi estranho no começo. Meu filho como inquilino. Mas funcionou. Marcelo respeitava as regras. Não fazia barulho. Limpava o quarto. Lavava a própria louça. Tratava-me com educação. E Pedrinho trouxe alegria para a casa. Daniel brincava com ele no jardim. Laura o ajudava com a lição de casa. Professor Milton contava histórias antes de dormir. Aquela casa que tinha sido campo de batalha virou lar de novo. Mas um lar diferente. Um lar construído sobre respeito, não sobre sangue. 2 anos se passaram assim. Marcelo continuava na terapia, continuava melhorando. Conseguiu uma promoção no trabalho. Começou a namorar de novo. Uma mulher simples, professora, que me tratava com carinho. Num domingo de manhã, estava no jardim quando Marcelo se aproximou. Mãe, posso falar uma coisa? Claro. Eu te amo. E sinto muito. Por tudo. Olhei para meu filho. Não era mais aquele homem arrogante que me chamou de velha. Era alguém novo, alguém melhor. Eu também te amo, filho. E te perdoo. Ele me abraçou. Um abraço de verdade. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Mães nunca desistem, Marcelo, mas também não aceitam abuso. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Ficamos ali, abraçados no jardim, a casa atrás de nós cheia de vida, de risos, de amor. Tinha levado anos, tinha doído, tinha custado lágrimas, humilhação, fome. Mas valeu a pena. A vida continuou assim por mais um ano. A rotina da casa era tranquila. Eu acordava cedo, fazia café para quem quisesse. Daniel sempre descia primeiro, estudava na mesa da cozinha enquanto comia pão com manteiga. Laura chegava tarde dos plantões, mas sempre me deixava um bilhetinho agradecendo pela comida que eu guardava para ela. Professor Milton dava aulas na sala 3 vezes por semana, enchendo a casa de discussões sobre poesia e filosofia. E nos finais de semana, Marcelo chegava com Pedrinho. Meu neto tinha 9 anos agora. Estava aprendendo a andar de bicicleta no jardim. Marcelo quem ensinava, correndo atrás dele com paciência. Eu observava da varanda. Via meu filho sendo o pai que nunca teve. Vi ele sendo o homem que eu sempre quis que ele fosse. Mas a paz nunca dura para sempre. Numa quinta-feira à noite, a campainha tocou. Era tarde, quase 10 horas. Estranhei. Fui atender. Patrícia estava na porta. Levei um susto. Fazia mais de 2 anos que não a via. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras fundas, o cabelo mal cuidado. Nada daquela mulher impecável que um dia morou na minha casa. Patrícia! O que você quer? Preciso falar com você, Rosa. A essa hora? Por favor. É importante. Deixei ela entrar, mas não ofereci café, não ofereci assento confortável. Ela sentou na ponta do sofá, nervosa. E então? Perguntei, ficando de pé. Eu vim pedir desculpas. Quase ri. Quase. Desculpas? Depois de tudo que você fez? Eu sei que fui horrível com você. Sei que manipulei o Marcelo, que te tratei como lixo. Mas eu estava errada. Muito errada. O que aconteceu? Por que essa mudança de coração agora? Ela abaixou a cabeça. Minha mãe ficou doente. Alzheimer. Está morando comigo porque meu pai morreu ano passado. E ela me trata do jeito que eu te tratava. Como um estorvo. Como alguém que está no caminho. Karma. A palavra veio à minha mente, mas não disse em voz alta. E você quer o que de mim? Quer que eu diga que está tudo bem?
Que perdoo. Não, não mereço seu perdão. Só queria que soubesse que entendi. Entendi o que te fiz. E me arrependo. Fiquei em silêncio. Mais alguma coisa? Sim, eu perdi meu emprego. Estou com dificuldades financeiras. O apartamento onde moro está muito caro. Pensei em voltar para cá. Então era isso. Não era arrependimento. Era interesse. Voltar para cá? Você enlouqueceu? Não para morar de graça. Eu pagaria aluguel, igual ao Marcelo. Só preciso de um lugar mais barato. Não. Rosa, por favor. Eu disse não. Você teve sua chance. Você morou aqui, teve tudo e me tratou como lixo. Agora quer voltar porque está precisando? Não funciona assim. Mas o Marcelo mora aqui. O Marcelo está em terapia há 2 anos. O Marcelo reconheceu os erros dele, pediu desculpas de verdade, trabalhou para mudar. Você só está aqui porque está precisando. Quando sua vida melhorar, vai me esquecer de novo. Patrícia começou a chorar. Eu não tenho para onde ir. Minha mãe está consumindo todo o meu dinheiro com remédios e cuidadores. E eu passei fome naquela quartinho imundo que você me trancou. Lembra? Lembra quando me chamou de empregada na frente do meu irmão? Quando disse que eu devia agradecer pelas sobras? Ela não respondeu. Sai da minha casa, Patrícia, e não volta. Rosa. Sai! Ela saiu correndo, chorando. Tranquei a porta e encostei nela, tremendo. Laura tinha descido as escadas. Dona Rosa, está tudo bem? Estou. Era só fantasma do passado. Quer conversar? Não. Quero esquecer. Mas não consegui esquecer. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na Patrícia, na cara de desespero dela. Será que fui cruel demais? Será que deveria ter dado uma chance? No dia seguinte, contei para Marcelo o que tinha acontecido. A Patrícia veio aqui? Veio, pedindo para alugar um quarto. E você disse não. Disse. Fiz errado? Marcelo pensou. Não, mãe. Você fez certo. A Patrícia só está desesperada. Quando as coisas melhorarem para ela, vai voltar a ser aquela pessoa horrível. Eu conheço ela. Melhor do que ninguém. Mas ela disse que está cuidando da mãe doente. E está. Mas não porque ama a mãe. Porque não tem outra opção. Quando tiver dinheiro de novo, vai jogar a coitada num asilo e esquecer que ela existe. Como você sabe? Porque é exatamente o que ela queria fazer com você. Lembra? Santa Maria? Ela que teve a ideia. Eu só segui. Tinha razão. Eu tinha esquecido. Foi Patrícia quem sugeriu o asilo, quem pesquisou, quem planejou tudo. Não sinta pena dela, mãe. Ela está colhendo o que plantou, igual a mim. A diferença é que eu reconheci e mudei. Ela só quer um atalho. Você está certo. E outra coisa. Se você deixar ela morar aqui, eu saio. Não consigo estar perto dela. Não depois de tudo. Não precisa se preocupar. Já disse que ela não vai morar aqui. Marcelo me abraçou. Obrigado por ser forte, mãe. Mas a visita de Patrícia mexeu comigo. Fiquei pensando sobre perdão, sobre segundas chances, sobre até onde vai a compaixão. Conversei com o professor Milton sobre isso. Professor, como a gente sabe quando perdoar e quando manter distância? Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Dona Rosa, perdão não significa aceitar a pessoa de volta na sua vida. Perdão significa liberar a raiva, o ressentimento. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter limites saudáveis. Então eu posso perdoar a Patrícia sem deixar ela morar aqui? Claro, perdão é para o seu bem, não para o bem dela. Se deixar ela morar aqui vai te fazer mal, te trazer memórias ruins, te colocar em risco emocional. Então não deixe. Simples assim. Fez sentido. E se ela realmente mudou? Se ela aprendeu, igual o Marcelo? Tempo vai mostrar. Marcelo te provou com ações durante 2 anos que mudou. A Patrícia apareceu uma vez, pedindo favor. Vê a diferença? Vi. Naquela noite, escrevi uma carta para a Patrícia. Não mandei. Só escrevi para organizar meus pensamentos. Patrícia, eu te perdoo pelo que você me fez. Perdoo porque guardar raiva está me fazendo mal, não porque você merece. Mas perdoar não significa esquecer.
Não significa aceitar você de volta na minha vida. Você me causou dor demais. E eu aprendi que preciso me proteger primeiro. Espero que você encontre seu caminho, mais longe de mim. Rasguei a carta depois. Não precisava mandar. Era só para mim mesma. 2 semanas depois, Antônio apareceu com notícias. Rosa, a Patrícia entrou com processo contra você. Processo? De quê? Ela está alegando que você deve metade do valor das benfeitorias que ela e Marcelo fizeram na casa quando moravam aqui. Que benfeitorias? Eles não fizeram nada. Ela está dizendo que reformaram a cozinha, pintaram a casa, trocaram pisos, e que, como pagaram por isso, você deve restituir. Fiquei com raiva, muita raiva. Isso é ridículo. Eles nunca reformaram nada. E mesmo que tivessem, eles moraram aqui de graça por anos. Eu sei. E o juiz também vai saber. Mas você vai precisar se defender. Ter provas de que não houve benfeitorias, ou que se houve, já foram compensadas pela moradia gratuita. Tenho provas. Tenho as fotos que você tirou quando veio me visitar pela primeira vez. Provam que a casa estava um lixo, não reformada. Perfeito, vou usar isso. O processo correu por 6 meses. Patrícia tentou de tudo. Apresentou recibos falsos, conseguiu testemunhas que mentiram. Mas Antônio era bom, muito bom. No final, o juiz negou o pedido dela e ainda a condenou a pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Patrícia sumiu depois disso. Soube por terceiros que tinha se mudado para outra cidade para morar com uma irmã. Boa sorte para a irmã. Os anos passaram. Pedrinho cresceu. Virou um adolescente educado, responsável, ajudava nas tarefas da casa sem reclamar. Tratava todos os inquilinos com respeito. Era tudo que Marcelo não tinha sido na idade dele. Daniel se formou em engenharia e conseguiu um emprego em São Paulo. No dia que saiu, chorou me abraçando. A senhora foi como uma mãe para mim, Dona Rosa. E você foi como um neto, Daniel. Visita a gente, viu? Ele visitava. Todo Natal voltava, trazia presentes. Laura também se formou. Virou enfermeira num hospital particular. Continuou morando na casa porque gostava. Aqui é minha família, ela dizia. Professor Milton faleceu aos 73 anos. Infarto fulminante. Estava dando aula quando caiu. Fui ao enterro. Chorei como se fosse parente de sangue. O quarto dele ficou vazio por uns meses. Não conseguia alugar. Sentia falta das discussões literárias, do cheiro de café forte que ele fazia. Até que apareceu Sofia. Sofia tinha 70 anos, era viúva, professora aposentada também. Procurava um lugar tranquilo para passar os últimos anos de vida. Gostou da casa imediatamente. Tem vida aqui, ela disse. Vida de verdade. Virou minha melhor amiga. Nós duas velhinhas, tomando chá na varanda, falando sobre a vida, sobre os erros, sobre os acertos. Foi para Sofia que contei tudo, a história completa. O que Marcelo e Patrícia fizeram. Como me tranquei no quartinho. Como quase morri de fome. Como recuperei minha casa e minha dignidade. Você é guerreira, Rosa, ela disse. Não sou. Só sou teimosa demais para morrer. Ela riu. Teimosa, guerreira, tanto faz. O importante é que você venceu. Venci? Será que venci mesmo? Olhava para minha vida aos 75 anos. Tinha uma casa cheia de gente que me amava. Tinha meu filho que tinha se tornado um homem decente. Tinha meu neto que era minha alegria. Tinha inquilinos que eram família. Mas ainda doía. Ainda tinha cicatrizes. Às vezes acordava no meio da noite com o cheiro de mofo nas narinas. Sonhava que estava de volta naquele quartinho, ouvindo a risada de Patrícia, a voz de Marcelo me chamando de velha. Sofia percebia quando eu tinha esses dias ruins. Pesadelo de novo? Foi. Sonhei que eles me trancaram e jogaram a chave fora. Mas não jogaram. Você pegou a chave de volta. Lembra? Lembrava. Num desses dias ruins, Marcelo percebeu que eu estava quieta demais. Mãe, o que foi? Nada. Mãe, eu te conheço. O que foi? Suspirei. Às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa. Como assim? Te deixando voltar, te dando uma segunda chance. E se você voltar a ser aquela pessoa? Marcelo pegou minha mão.
Eu não vou, mãe. Eu prometo que não vou. E se por acaso eu voltar, se eu te faltar com respeito uma vez que seja, você me expulsa. Me tira daqui e nunca mais olha para trás. Você falaria isso mesmo? De verdade? De verdade. Porque eu aprendi. Aprendi que privilégios se conquistam, não se exigem. E que o amor de mãe, mesmo sendo infinito, precisa ter limites. Você me ensinou isso. Aquelas palavras me acalmaram. 2 anos depois, Marcelo apareceu com uma notícia. Mãe, eu e a Júlia vamos casar. Júlia era a namorada dele, a professora. Eu gostava dela. Ela me tratava bem, sem interesse, só porque eu era importante para Marcelo. Que bom, filho. Estou feliz por você. E tem mais. A gente estava pensando... A gente queria fazer a festa aqui, no jardim. Se você deixar. Olhei para o jardim. O mesmo jardim onde Pedrinho corria quando criança gritando: "Nossa casa, mãe!" O mesmo jardim onde me escondi tantas vezes com medo de ser vista. Claro que pode fazer aqui. Tem certeza? Tenho. Esta casa foi feita para celebrações. Já teve dor demais. Está na hora de ter alegria. O casamento foi simples, mas bonito. Júlia usava um vestido branco discreto. Marcelo, um terno alugado. Pedrinho foi pajem. Laura e Sofia ajudaram na decoração. Daniel veio de São Paulo especialmente para a festa. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia alguém contra o matrimônio, todo mundo riu, porque era óbvio que não havia. Mas eu pensei, há 5 anos, eu seria contra. Há 5 anos eu não confiaria no meu próprio filho para fazer promessas de amor, porque ele tinha quebrado todas as promessas que fez para mim. Mas ele mudou. De verdade. Depois da cerimônia, Marcelo fez um discurso. Eu queria agradecer algumas pessoas importantes. A Júlia, por me aceitar com todos os meus defeitos e meu passado. O Pedrinho, por me perdoar por ser um pai ausente quando ele mais precisava. E principalmente minha mãe. Ele olhou para mim. Mãe, tem coisas que não dá para reparar. Tem feridas que não cicatrizam completamente. Eu sei disso. Sei que te machuquei de um jeito que nunca vai sarar. Mas obrigado. Obrigado por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Obrigado por estabelecer limites quando eu mais precisava deles. E obrigado por me ensinar que amor de verdade não é sobre aceitar tudo, é sobre exigir respeito. A festa toda aplaudiu. Eu chorei. Júlia se aproximou depois. Dona Rosa, posso te chamar de mãe? Claro. Obrigada por ter criado um homem bom. Sei que ele não foi sempre assim, mas é agora, e isso é por sua causa. Não é por minha causa, é por causa dele. Ele que escolheu mudar. Mas foi a senhora que não deixou ele desistir. Talvez ela tivesse razão. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com Sofia. Foi um casamento bonito, ela disse. Foi. Você está feliz? Pensei. Estou, mas é uma felicidade estranha, misturada com medo. Medo de quê? De que tudo desmorone de novo, de que Marcelo volte a ser aquele monstro, de que eu tenha que expulsá-lo de novo. E se isso acontecer, você vai fazer o quê? Vou expulsar de novo, sem hesitar. Então não tenho o que temer. Você sabe o que fazer se as coisas derem errado. E enquanto não dão, aproveita. Sofia era sábia. Aproveitei. Cada dia, cada café da manhã com meus inquilinos, cada final de semana com Pedrinho, cada visita de Marcelo e Júlia. Aproveitei porque aprendi que a vida pode mudar rápido, pode desmoronar numa assinatura, pode renascer numa atitude e mesmo com todas as cicatrizes, com todos os pesadelos, com todo o medo, eu era feliz, porque aquela casa era minha, de verdade, legal e emocionalmente. E ninguém mais ia tirar isso de mim. Hoje tenho 80 anos. Meus cabelos são completamente brancos, minhas mãos tremem um pouco quando seguro a xícara de café e minhas pernas não me levam tão rápido quanto antes. Mas estou viva, e mais do que isso, estou em paz. Esta manhã acordei cedo, como sempre.
Fiz café para mim e para Sofia, que agora tem 76 anos e se move ainda mais devagar do que eu. Laura se mudou no ano passado, casou com um médico e compraram uma casa própria. Mas vem me visitar todo domingo. No lugar dela está morando Camila, uma menina de 21 anos que estuda veterinária. Tímida, educada, me lembra Daniel. Marcelo continua vindo aos finais de semana com Pedrinho. Meu neto tem 16 anos agora. Alto, forte, bonito, está pensando em fazer faculdade de medicina. Quer ajudar pessoas? Por que medicina? Perguntei uma vez. Porque a avó Rosa me ensinou que ajudar os outros é o que faz a vida valer a pena. Fiquei sem palavras. Júlia está grávida. Vai ser menina. Vão colocar meu nome nela. Rosa. Quero que minha filha seja forte igual a senhora, Júlia me disse. Eu não sou forte, só sou sobrevivente. É a mesma coisa, sogra. Talvez seja. Ontem, mexendo em papéis velhos, achei a escritura de doação. Aquela que assinei há 15 anos, quando entreguei a casa para Marcelo sem saber o inferno que viria a seguir. Olhei para aquela assinatura trêmula. Era a assinatura de uma mulher ingênua, de uma mãe que confiava cegamente, de alguém que achava que amor era sobre sacrifício sem limites. Rasguei o papel. Não preciso mais dele. A casa está no meu nome de novo. Legal, registrado, protegido. Mas mais importante que isso, está no meu nome emocionalmente. Esta casa tem minha energia, minha história, minhas cicatrizes e minhas vitórias. Antônio me ligou hoje de manhã. Meu irmão tem 85 anos. Está aposentado há 5 anos, mas continua afiado como uma lâmina. Rosa, você assinou o testamento que preparei? Ainda não. Assina. É importante. O testamento é diferente daquele de 15 anos atrás. Este aqui tem cláusulas claras. A casa fica para Marcelo, sim, mas com condições. Se ele vender nos primeiros 10 anos após minha morte, o dinheiro vai para instituições de caridade. Se ele voltar a morar nela, tem que manter pelo menos 2 quartos alugados para pessoas de baixa renda ou estudantes. Se ele maltratar qualquer idoso na família, perde automaticamente a herança. Está sendo dura demais com ele, Antônio me disse quando fiz essas exigências. Não, estou sendo realista. As pessoas podem mudar, mas podem voltar a ser o que eram. Quero garantias. Ele vai aceitar essas condições? Já aceitou. Conversamos sobre isso. Ele até sugeriu algumas cláusulas. Era verdade. Quando mostrei o rascunho do testamento para Marcelo, ele leu tudo e disse: Mãe, coloca mais uma coisa aí. O quê? Que se em qualquer momento eu me tornar uma pessoa horrível de novo, você tem o direito de mudar o testamento e tirar tudo de mim. Mesmo que você já esteja com 100 anos, com Alzheimer, em coma. Se alguém perceber que eu estou voltando a ser aquele monstro, pode mudar. Marcelo, coloca, mãe, porque eu não confio em mim mesmo 100%. A terapia me ajudou muito, mas eu sei que a maldade está lá, adormecida, e se ela acordar, eu não mereço nada. Coloquei no testamento. Hoje à tarde, sentei na varanda. O mesmo lugar onde Sofia e eu tomávamos chá. Ela morreu há 6 meses. Infecção generalizada. Rápido, sem sofrimento. Do jeito que ela queria. Sinto falta das conversas. Mas a vida continua. Camila está estudando na sala. Ouço o barulho das páginas virando. Marcelo está cortando grama no jardim. Pedrinho está ajudando, rindo de algo que o pai falou. Júlia está na cozinha fazendo bolo. O cheiro de chocolate invade a casa. Esta casa. Minha casa. Penso em tudo que passei. O quartinho imundo. A fome. A humilhação. O desespero. Penso em como quis desistir tantas vezes, em como chorei noites inteiras achando que nunca mais seria feliz. Mas olho ao meu redor agora. Vejo a felicidade. Não é perfeita. Não é sem cicatrizes, mas é real. E valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada momento de solidão, valeu a pena para chegar aqui. Para estar sentada na minha varanda, na minha casa, cercada de pessoas que me amam e me respeitam. O sol está se pondo. O céu está alaranjado. Lindo. Pedrinho vem correndo. Vó,
O jantar está pronto. Vem! Já vou, meu amor. Levanto devagar. Minhas pernas doem, mas aguento. Entro na casa. A mesa está posta. Pratos, talheres, copos. Para mim, para Marcelo, para Júlia, para Pedrinho, para Camila. Uma família, não de sangue, de escolha. Sentamos. Marcelo faz uma oração. Agradece pela comida, pela família, pela casa. Agradece por mim. Olho para meu filho. Vejo o homem que ele se tornou. E perdoo completamente. Não porque ele merece, mas porque eu mereço paz. Comemos, conversamos, rimos. E naquele momento, naquela casa que quase perdi, cercada de pessoas que quase me destruíram, mas se reconstruíram, eu sou completamente feliz. A vingança não foi colocar Marcelo na cadeia. Não foi tirar tudo dele. Não foi fazê-lo sofrer. A vingança foi sobreviver. Foi recuperar minha dignidade. Foi estabelecer limites. Foi viver bem. Porque no final, viver bem é a melhor vingança. E eu vivi. Vivo. E vou continuar vivendo. Até o meu último suspiro nesta casa, cercada de amor e respeito. Porque eu venci. Não venci porque destruí meu inimigo. Venci porque me reconstruí. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.